Sejam bem-vindos à aula que vamos aprender a trabalhar com filtros no Laravel. Na última aula, nós aprendemos como criar rotas e criar rotas com um prefixo. No caso, nós criamos uma rota com prefixo painel, onde listamos usuários, newsletter, produtos e etc. Só para exemplificar. Então, a rota painel, produtos, ela exibe mensagem lista produtos. Temos também painel, newsletters, onde vai listar as newsletter. Ok. E se eu quiser aplicar um filtro para todo mundo que for acessar o painel, esteja logado? O arquivo de filtros, que é esse aqui, filters, é ele que tem nossos filtros. A primeira configuração aqui é um filtro de before. Ou seja, esse filtro de before, eu posso fazer o seguinte: a gente fazer qualquer requisição, eu quero que faça um filtro antes. Eu tenho também um after. Eu posso dizer o seguinte: depois de fizer qualquer requisição, eu quero que faça esse filtro. Nesse aqui, no caso, eu tenho tanto a requisição e a resposta da requisição que foi feita. Eu já tenho por padrão aqui, no caso do Laravel, um filtro para verificar se o usuário está logado. Ele já traz isso para mim pronto. Então, route, filter, out. Out é o nome do meu filtro que eu criei. Cada filtro tem que ter um nome diferente. Function. E aqui ele verifica com esse método aqui, com a classe out e o método get, ele verifica se o cara está logado ou não. Se ele não estiver logado, ele redireciona ele para uma rota chamada login. Simples assim. Então vamos usar esse filtro que o Laravel já traz para a gente. Eu tenho também outros filtros aqui, também verificando se o usuário está logado ou não. Nesse caso aqui, ele redireciona para o diretório barra. Esse redirect to, ele redireciona ele lá para o barra, que é a raiz do nosso sistema. Aqui eu tenho uma rota também já padrão contra CSRF. Vamos utilizar bastante isso aqui, com uma proteção muito importante. Ok, mas inicialmente vamos utilizar esse filtro aqui, que é o filtro out. Se eu quisesse utilizar o filtro out basic, vamos ver como utilizar eles. O filtro get e assim por diante. Então nós já temos um filtro aqui pronto. Não precisamos criar um filtro para verificar se o usuário está logado ou não. Nós já temos esse grupo de rotas aqui, que é as rotas com prefixo painel. Como que eu faço para verificar se o usuário está logado ou não? Eu vou colocar aqui, nesse mesmo array, uma outra opção. Eu quero que before, ou seja, antes de entrar nesse grupo de rota aqui, eu quero que chame o filtro out, que é esse filtro aqui, esse daqui. Pronto, o simples fato de fazer isso aqui, ele já verifica se eu estou logado ou não. Só isso, ele já está verificando para mim de forma muito segura. Então, se eu não estiver logado, o que ele vai fazer aqui? Ele vai me redirecionar para login. Vamos ver isso então? Se ele me redireciona para a rota login. Vou atualizar essa página aqui. Olha só, ele me redirecionou para a rota login. Por que deu erro? Porque ainda não temos uma rota login criada. Eu vou copiar aqui então e vamos criar essa rota login. Posso criar abaixo, acima, tanto faz. Chama route, get, a rota login. Vou retornar uma função. E ela vai retornar uma mensagem. Formulário de login. Aqui onde vai, na verdade, vai receber o formulário de login. Se eu atualizar aqui, formulário de login. Vamos fazer um novo teste? Vou tentar acessar a rota painel. Produtos. Vou tentar listar os produtos sem estar logado. Olha só, ele me redirecionou para a rota de login. Aqui, se eu quisesse utilizar mais de uma rota, por exemplo, se eu quisesse utilizar a rota, além da rota filter, que é a que estamos utilizando aqui, a rota out, o filtro out, eu quisesse utilizar também o filtro get. Simples. Eu bastaria colocar aqui que eu queria, com esse separador, que eu quero usar o filtro get. Eu também posso criar meus próprios filtros. Eu posso vir aqui, por exemplo, route, chamar o método filter, vou criar um nome para o meu filtro, chamar dele de TI, que eu passo uma função, e aqui eu faço toda a lógica do meu filtro, return,
Vou fazer o seguinte, toda vez que eu usar esse filtro, ele vai redirecionar para a rota barra. Então, redirect to pro diretório barra, para a rota barra. Então, como vamos utilizar esse nosso filtro aqui, além da que eu não vou usar mais a rota Alt nem a Guest, vou utilizar só a nossa rota, nosso filtro que acabamos de utilizar. Então, antes de fazer essa regressão aqui, eu quero que utilize o filtro Especializa TI. O filtro Especializa TI, ele simplesmente me redireciona para a rota barra. Não faz muito sentido, mas só para a gente ver que podemos criar nossos próprios filtros. Vou fechar aqui o ponto e vírgula. Então, aqui, se eu atualizar aqui, ele me direcionou para a rota barra. Então, nosso filtro funcionou. Lembrando que esse filtro pode ser para a gente verificar se o usuário, o nível de acesso dele, verificar se ele pode, por exemplo, se o usuário é administrador. Pode ser o seguinte, eu tenho aqui produtos, eu posso ter aqui a rota, que é produtos. Posso ter aqui a rota route, get, produto, barra, adicionar. Eu posso criar de forma que essa rota produto adicionar, somente um usuário que é administrador, ele possa ter acesso a isso, de forma simples, fácil e segura, criando meu próprio filtro. Então eu posso criar meu próprio filtro. E outra questão interessante também, então estamos utilizando um hot group aqui. Eu não preciso ficar preso só a esse rota group, eu posso criar outro aqui dentro também, quantos forem necessários. Eu posso criar mais um outro aqui, jogar essa rota aqui dentro dele. Simples assim. E o que acontece como nesse caso aqui? Primeiro ele passa por essa rota aqui, por esse grupo de rotas, depois passa por esse daqui, depois passa por esse e assim por diante. Então, nesse caso aqui, vamos analisar. Primeiro ele tem que dar o prefixo painel, ele faz uma verificação passando pelo filtro Especializa TI e depois entra aqui de novo, verifica novamente Especializa TI para depois, enfim, listar o produto. Então, eu sugiro vocês que explorem bastante. A documentação dos filtros estão aqui, ó, Laravel/docs. Vocês podem vir aqui em rotas. E aqui, abaixo aqui, temos rotas e filtros, que é os filtros para as rotas. Então, tem aqui toda a documentação que vocês precisam para trabalhar com filtros. Mas vamos, ao longo dessa série de vídeos, vamos falar um pouquinho sobre cada conceito aqui que eu já expliquei.